Paz do Senhor, mais um vídeo aqui da série As 10 Doutrinas Bíblicas. Estamos agora aqui para falar resumidamente, mas de uma maneira bem explicativa para você não esquecer o principal sobre essa doutrina. Cristologia. Cristologia, estudo sobre Cristo ou doutrina sobre Cristo. Eu quero que você não esqueça isso. Qual é o centro dessa doutrina? O que é mais importante aqui que a gente não pode jamais esquecer? Que essa doutrina vem falar sobre a dupla natureza de Cristo. Ela vem provar biblicamente a dupla natureza de Cristo. Esse é o tema principal da cristologia. Vamos lá. Se ele diz aqui na apostila, nos estudos, que a doutrina cristologia traz a dupla natureza de Cristo, então nós temos Jesus como sendo 100% homem, 100% Deus. Ou seja, nós cremos pela Bíblia que Cristo Jesus era homem e era Deus. Então ele tinha duas naturezas, uma natureza terrestre e uma natureza divina ou celestial, como queira. Os aspectos da humanidade de Cristo, vou falar alguns. Ele nasceu da barriga de uma mulher, nascimento gestacional, como todos os outros homens nasceram, exceto Adão, que foi criado pela mão de Deus e não teve a gestação como as outras crianças. Desenvolvimento humano, Jesus cresceu, nasceu, foi bebê, foi criança, foi adolescente e homem adulto. Aprendeu a falar, a escrever, a ler, a andar, desenvolveu físico, mental, psicológico, espiritual. Isso são aspectos que provam que ele era homem. Ele tinha corpo, aparência e estatura humana. Sentia fome, sede, angústia, alegria. Teve morte do seu corpo físico. Isso prova a humanidade de Cristo. Os aspectos que você tem que guardar são que Cristo era 100% homem e 100% Deus. Não esqueça disso. Ele era 100% Deus, porém foi o único ser humano, homem, que não pecou. Tem dois conceitos que você tem que lembrar, você tem que guardar. São conceitos negacionistas sobre Cristo, sobre a dupla divindade de Cristo. Primeiro, arianismo. Arianismo negava a natureza eterna e plenamente divina de Cristo. A negação desse ário, que gerou o arianismo, foi negada lá no Concílio de Nicéia, 325, certo? Ele não acreditava que Jesus tinha duas naturezas. Ebionismo era uma pequena seita judaico-cristã que acreditava que o poder de Deus veio sobre Jesus para habilitá-lo, para dar poder a ele, porém que ele não era Deus, que ele não tinha uma divindade, certo? Que ele era apenas um ser humano evoluído. Também tem o conhecido aqui, serentinismo, né? Que dizia que Cristo não nasceu de Deus, mas tornou-se Deus pelo batismo. Quando morreu, Deus o abandonou para recebê-lo na sua segunda vinda. Tudo mentira. Tem também o docetismo, que afirmava que Cristo tinha um corpo verdadeiro e afirmava que só a aparência nascera, vivera, sofrera, pois era apenas espírito. Ou seja, negava a realidade do corpo. Ele dizia que Cristo não tinha um corpo como homem, matéria,
porque a matéria é má, então ele não podia ser Deus se ele fosse homem, e se ele fosse homem, ele era mau. Jeovismo, lá dos Testemunhos de Jeová, essa é bem simples de lembrar, está dizendo o quê? Cristo não era Deus, mas existia na forma de Deus. Testemunhos de Jeová dizem que ele não era Deus, por isso que ele orava pedindo poder a Deus, pedindo para Deus ressuscitar, pedindo para Deus curar. Se ele era Deus, para que ele orava para ele mesmo? Então, guarde isso. Principal tema é a dupla natureza de Cristo, uma natureza 100% homem e 100% Deus. E aqui esses 5 conceitos dessas crenças, né, desses conceitos que negavam tudo que é verdade que a Bíblia afirma. Guarde isso no seu coração.